Olá pessoal, esse é o canal Mecanismo de Ação e hoje a gente vai tratar aqui de um assunto bem interessante que é a introdução à fisiologia endócrina. É a parte introdutória, tá bom? Então, se você gosta de fisiologia médica, considere se inscrever aqui no nosso canal. E se ao final desse vídeo aqui você gostar do assunto, dê um like no nosso vídeo, tá bom? Bom, aqui a gente tem que entender o seguinte, nós temos dois sistemas controladores no organismo, o sistema nervoso e o sistema endócrino. E existem diferenças e similaridades entre os dois. Vamos ver aqui, olha aqui, ó. Aqui você tem os parâmetros, né, o mensageiro. O mensageiro no sistema nervoso é eletroquímico. O mensageiro no sistema endócrino é químico, é o próprio hormônio, né? O tempo de resposta no sistema nervoso aqui é em milissegundos. O tempo de resposta no sistema endócrino, quando comparado com o sistema nervoso, é bastante longo. É dado em segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, tá? Então, se você pensar, por exemplo, no ciclo ovulatório feminino, né? É dado em dias, né? Se você pensar no crescimento, o crescimento acontece ao longo de anos, tá bom? Em relação à duração da resposta, a duração da resposta aqui no sistema nervoso é bastante curta. No sistema endócrino, a resposta é longa. Isso a gente pode ver, por exemplo, em relação aos efeitos do cortisol, por exemplo. Sendo o cortisol um fator de transcrição gênico, a resposta é bastante duradoura, né? Dura dias aí, tá? Semanas, tá? Bastante duradoura. Em relação à distribuição, no sistema nervoso, a distribuição acontece na forma de cabos fechados, ou seja, fibras nervosas, né? O sistema endócrino não. O sistema endócrino, a distribuição acontece via corrente sanguínea, então é global, né? Em relação à quantidade de ligante, lá no sistema nervoso, a gente tem uma liberação de uma grande quantidade de ligante. Por quê? Porque ali na fenda sináptica pode acontecer degradação da substância lançada, né, no neurotransmissor, pode acontecer recaptação, pode acontecer também dessa substância não interagir com o receptor lá no neurônio pós-sináptico. Então tem que ter uma grande quantidade de substância lançada para que ele possa interagir com o seu receptor. Já no sistema endócrino, você libera pouca quantidade de hormônio, né, de agonista. Por quê? Porque você tem certeza que esses hormônios, essas moléculas, elas de fato irão interagir com os seus receptores, né? A liberação de hormônios aqui acontece às vezes, né, em escalas de picomolares, é muito pequeno, tá? Então quando você fala, teve uma descarga de adrenalina, dá a impressão que é uma injeção de adrenalina, e não é isso, é uma quantidade muito pequena de hormônio, mas que desencadeia uma resposta bastante expressiva. Tá? Em relação à afinidade de ligação com o receptor-alvo, aqui no sistema nervoso você vê que tem uma baixa afinidade. No sistema endócrino tem alta afinidade. Então você tem uma pequena quantidade de agonista lançado, né, no plasma, no caso dos hormônios, mas uma interação com o receptor bastante estável. Tá? Fácil, né? Então vamos seguir com esse assunto aí. Bom, e aí, o que são hormônios, né? A palavra hormônio, o termo hormônio, ele foi cunhado por esse senhor aqui, ó, em 1905, pelo fisiologista inglês Ernest Starling, durante uma palestra que ele ministrou, né, lá no Royal College of Physicians em Londres, né? E aí ele definiu hormônios como sendo mensageiros químicos produzidos recorrentemente para atender às necessidades fisiológicas dos organismos, né? Mas depois a gente vai ver se essa definição de Starling, ela ainda nos atende nos dias de hoje, né? Bom, poucos anos antes, Starling e seu colega William Bayliss haviam identificado o primeiro hormônio, a secretina, que é um hormônio gastrointestinal, né? Durante os experimentos que eles faziam sobre a digestão, tá? Então tá aí, Frank Starling. Feito? Vamos lá. Mais uma coisa, né? A palavra hormônio em latim quer dizer mensageiro, mas a gente vai ver que às vezes a coisa não é bem assim, o hormônio de fato não atua como mensageiro, tá bom? Mas a palavra significa isso. E agora vamos ver como os autores definem hormônio, como é que eles tratam essa questão. Olha, aqui um grande autor aqui, o Guyton, um livro de fisiologia médica, um tratado, ele não define o que são os hormônios, né? Fisiologia básica do Dr. Rui Cury e Dr. Joaquim Procópio
não define o que são os hormônios e nem glândulas, tá? Doutora Margarida de Mello Aires, né, em seu livro Fisiologia, aqui a gente tem a 5ª edição, conclui que o melhor conceito para definir hormônio é uma substância química não nutriente capaz de conduzir determinada informação entre uma ou mais células. Porém, os hormônios de ação intrácrina não são liberados para o meio externo. Então é uma definição que atende em parte, mas não é completa, tá? Bom, então você vê que até então os autores não se arriscam muito a definir o que é um hormônio. Então vamos ver se a gente consegue definir o que é uma glândula, tá? Vamos pegar aqui um autor bastante importante, que é o Dr. Junqueira, Dr. Carneiro, em seu livro Histologia Básica, ó. Um livro muito legal, muito interessante, né? E aqui eles têm um modelo de como as glândulas surgem. Olha aqui, as glândulas endócrinas e exócrinas têm origem no tecido epitelial de revestimento. Então aqui a gente consegue ver o seguinte: as glândulas surgem do tecido epitelial e quando elas mantêm um duto de comunicação com o meio externo, a gente tem uma glândula exócrina. Quando esse duto de comunicação com o meio externo é perdido, você tem uma glândula endócrina e os produtos da secreção de uma glândula endócrina são lançados no plasma. Quando você tem as duas situações, a glândula é capaz de manter um duto de comunicação com o meio externo, lançando secreção para o meio externo, mas ainda assim lançando secreção para o plasma, a gente tem uma glândula mista, que é o caso do pâncreas. Muito bem, estamos aqui tentando saber o que é um hormônio, então vamos tentar saber o que é um hormônio através da vitamina D. A vitamina D é uma vitamina ou é um hormônio? Do ponto de vista técnico, a vitamina D é um equívoco, pois não se trata de uma verdadeira vitamina, uma vez que o organismo humano tem a capacidade de sintetizar a vitamina D, né? Olha aqui, ó, o colecalciferol, que é a vitamina D3, exceto em casos de completa ausência de radiação UV. Então, é preciso tratá-la como um hormônio esteroide ou um oxesterol. Mas a gente vai entrar melhor aqui nesse assunto para saber se a vitamina D é vitamina ou se ela é hormônio, tá bom? Vamos lá, então. O que é que a IUPAC pensa sobre isso? A IUPAC, você sabe, né? International Union of Pure and Applied Chemistry, certo? Não vou nem traduzir porque eu sei que você sabe inglês num nível altíssimo, tá? A Comissão sobre Nomenclatura Química Biológica da União de Química Pura e Aplicada, ou seja, a IUPAC, define a vitamina D3 como um sequesteroide, tá? Então a molécula possui uma ruptura no anel B, você vê ali, tá vendo? Olha lá, entre os carbonos 9 e 10, né? Essa modificação é indicada pelo prefixo seco, que quer dizer cortado, o anel ali foi cortado, tá? E refere-se à abertura de um dos anéis da estrutura esteroidal típica. E essa ruptura aí é uma característica distintiva dos sequesteroides, uma subclasse dos esteroides, que inclui as várias formas da vitamina D, né? Vitamina D, D2, D3, assim vai, tá? Mas aqui a gente está falando de química, não é isso? Vamos continuar, vamos lá. A vitamina D não é obtida exclusivamente da dieta, diferentemente do que acontece com outras vitaminas, como a vitamina C, por exemplo. O organismo humano pode produzir a vitamina D de forma autônoma, atendendo à definição clássica de hormônio. Age via receptor nuclear, olha aqui, ó, VDR é receptor de vitamina D, né? Regulando a expressão gênica. Sua produção é controlada por feedback hormonal, como o paratormônio e o FGF23, né? Esse FGF23 quer dizer fator de crescimento de fibroblasto número 23. Então aqui o que a gente tem? A gente tem mecanismos de feedback, né? Esses mecanismos de feedback, eles estão muito envolvidos com a função hormonal. Bom, a vitamina D exerce funções pleiotrópicas em muitos sistemas biológicos. A vitamina D age nos intestinos, aumentando a absorção de cálcio e fosfato. A vitamina D age nos ossos, promovendo a mineralização óssea e também a remodelação óssea. Vitamina D age nos rins, aumentando a reabsorção de cálcio.
A vitamina D tem função imunológica, ou seja, modula a inflamação e a resposta imunológica. Tudo isso nos leva a concluir que a vitamina D é um hormônio. Outra coisa, os eicosanoides, eles podem agir como hormônios. Tá, mas o que são os eicosanoides, né? Os eicosanoides são uma família de moléculas derivadas dos ácidos graxos poliinsaturados, sobretudo ácidos com 20 carbono, como é o caso do ácido araquidônico, tá? O ácido araquidônico ele pode ser convertido em eicosanoides por meio da ação de enzimas, que é o caso da lipoxigenase e da ciclooxigenase. E esses eicosanoides, eles são leucotrienos, prostaglandinas e tromboxanos, cuja função, além de outras, é mediar a resposta inflamatória. Mas essas substâncias aqui atuam de forma parácrina ou autócrina. E esse mecanismo de ação está envolvido com hormônios. Você vai ver no futuro aqui, logo lá na frente você vai ver que mecanismo de ação autócrino e parácrino tem tudo a ver com a função hormonal. Tá? Então vamos lá. Bom, agora a gente tem órgãos e tecidos que secretam hormônios, mas não são classicamente glândulas e nem têm origem no tecido epitelial, como a definição do Dr. Junqueira lá no livro de histologia mostra. Olha aqui, ó. Tecido adiposo secreta adiponectina e leptina. Tecido adiposo é uma modificação do tecido conjuntivo, não tem nada a ver com o epitélio. O coração secreta peptídeo natriurético. O coração não é glândula, né? Os intestinos secretam colicistoquinina e gastrina. Os rins liberam eritropoetina e a placenta beta-HCG. São órgãos que não são glândulas, mas liberam hormônios. Então aqui a gente tem que rever a nossa definição de glândulas e também de hormônios, né? Depois está ficando complicada, né? Então, no atual estágio de conhecimento da fisiologia endócrina, a gente pode dizer que nós não sabemos o que é uma glândula, não sabemos o que é um hormônio. Ou podemos dizer que a gente tem que reavaliar a nossa definição de glândulas e hormônios, certo? Isso é para a gente entender o que é glândula e o que é hormônio, tá? Então vamos lá. Bom, até aqui fácil, né? Vejo que não há dificuldade, né? Mesmo que a gente não saiba o que é uma glândula, a gente pode classificá-las, tá? Já é um começo, né? As glândulas merócrinas são glândulas que liberam seus produtos da secreção sem perda de material celular, como é o caso da liberação da insulina, do glucagon, que não há perda de material celular. As glândulas apócrinas, elas liberam seus produtos da secreção com a liberação também de parte de material celular, como é o caso, por exemplo, do leite materno, né? A glândula fabrica o leite materno, fabrica a caseína, mas quando vai liberar a caseína, parte do citosol e também da membrana celular da glândula também é perdida e vai junto com o produto da secreção, que é a caseína. É por isso que o leite materno é rico em lipídios, fosfolipídios, porque parte da membrana celular e parte do citosol também foi junto com o produto da secreção da glândula, tá? Agora, a glândula holócrina é aquela que a glândula inteira é liberada, ou seja, vamos pegar aqui a glândula sebácea. A glândula sebácea ela produz sebo e a glândula inteira explode na superfície da célula, liberando sebo. A glândula toda é perdida, tá? Então é uma glândula holos. Holos quer dizer tudo, holócrina, tá? Bom, podemos classificar ainda de diferentes formas. Olha aqui, ó. Glândulas endócrinas, glândulas exócrinas e glândulas mistas ou afícrinas. Glândula endócrina é aquela que libera o produto da sua secreção no plasma. É o caso da hipófise, da tireoide, ovários, testículo, adrenais, pâncreas, tá? Glândula exócrina são glândulas que liberam os produtos da sua secreção fora do plasma. Então, por exemplo, glândula lacrimal, glândulas salivares, parótidas, submandibulares, sublinguais, glândula sebácea, glândula sudorípara, são todas glândulas exócrinas. Glândula mista, aqui o pâncreas, tá? Porque o pâncreas libera insulina e glucagon no plasma, mas também libera suco pancreático no duodeno. Aí você pode falar, mas o duodeno não está dentro do organismo? Não, o duodeno está fora do organismo. Tudo que estiver da boca, esôfago, estômago, duodeno, jejuno, ilho, intestino grosso, cólon, está tudo fora do seu corpo. Só está dentro do seu corpo o que for plasma. Se liberar dentro do plasma, no sangue, está dentro do organismo.
Liberou dentro do estômago, está fora do seu organismo. As fezes e a urina estão fora do seu organismo, porque está dentro de uma víscera oca, dentro da bexiga, dentro do intestino. Feito? Legal, né? Então, sem problemas, esse assunto é fácil. Você está vendo que é fácil, né? Não tem problema. Vamos seguir. Bom, vamos continuar a classificar as glândulas. A gente pode classificar as glândulas quanto ao tipo de secreção. Glândula serosa são glândulas que liberam um fluido rico, aquoso e rico em proteínas. Por exemplo, aqui, ó, as glândulas parótidas liberam um produto, né, uma saliva, que é rica em proteínas e enzimas. É uma secreção serosa, mas também tem uma secreção mucosa. A própria saliva, aqui, ó, produzem um muco espesso. Glândulas do trato respiratório, elas produzem, e existem as glândulas mucosas. Na saliva existe também um componente que é mucoso. Nós temos duas salivas, uma saliva que é muito mais rica em eletrólitos, que é uma saliva serosa, e uma saliva mais mucosa, que é uma saliva mais viscosa, rica em mucina. É aquela saliva que você vê a babinha do bebê que vai e volta assim, né? Essa é uma saliva mais mucosa. No trato respiratório nós temos uma secreção bastante mucosa, cuja função é reter partículas do ambiente que entram no trato respiratório, né? E aí você faz isso aqui, ó, ou deglute ou expectora. E as glândulas mistas, ou seromucosas, que liberam as duas substâncias, né? Contém células serosas e células mucosas, como é o caso das glândulas submandibulares. Feito? Vamos lá. Quais são as funções reguladas por hormônios? Nós temos muitas funções reguladas por hormônios, todas essas, ó, função reprodutiva, crescimento e desenvolvimento, manutenção do meio interno, rotas metabólicas, comportamento, tudo isso é regulado por hormônios. A gente poderia citar até mais aqui, mas essas são as funções reguladas por hormônios. No começo a gente disse que a regulação do organismo é dada pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino. Então a gente pode dizer com segurança que o sistema nervoso promove um ajuste rápido e grosseiro das funções orgânicas, enquanto que o sistema endócrino promove um ajuste fino e preciso dessas funções, tá? Fácil. Vamos lá. Eu não estou suportando mais. Bom, as glândulas ainda podem ser classificadas como autócrinas, endócrinas, intrácrinas, neurócrinas, parácrinas, exócrinas, tá? A gente tem todas essas classificações aí. Uma glândula autócrina é aquela que produz um hormônio, né? Uma substância que age nela própria, tá? Ali, ó, prostaglandinas, óxido nítrico, né? Endócrino a gente sabe, né? A glândula produz uma substância que é liberada no plasma. Neurócrino, você tem um neurônio, né, uma fibra nervosa, que libera seus produtos de secreção em uma célula. É o caso do ADH, da ocitocina, do CRH, do GNRH, que a gente vai ver no futuro, né? Parácrina, para quer dizer do lado. Quer dizer que a glândula fabrica hormônios, né, substâncias que irão agir ali na vizinhança, do lado das células circunvizinhas a ela, tá? Então é uma função parácrina. E exócrina, joga para fora. Bom, alguns hormônios, eles são transportados por proteínas específicas. Esses hormônios são especiais, tá? É como se eles fossem supremos, sabe? Supremos, pois é. Eles são mais importantes que os outros, essas coisas, eles são supremos. Quais são esses hormônios? São os hormônios sexuais masculinos e femininos, estrogênio, progestogênio, testosterona, né? Hormônios sexuais, hormônio tireoidiano, hormônio do crescimento, que é o GH, e o cortisol. Esses daqui, minha gente, eles são os supremos, eles têm proteínas especiais para transportá-los. Os outros hormônios, como insulina, glucagon, ocitocina, eles podem ser transportados por proteínas transportadoras genéricas, como é o caso da albumina, mas esses daqui não. Olha aqui, ó, a SHBG, Sex Hormone Binding Globulin, é uma globulina ligadora de hormônio sexual. Ela transporta hormônios esteroides sexuais, tá? A TBG, Thyroid Binding Globulin, transporta hormônio tiroidiano. CBG, transporta cortisol. GHBP, transporta hormônio do crescimento. Tá, e quais as vantagens desses hormônios aqui terem proteínas transportadoras específicas para eles? Tem muita vantagem, olha lá.
Se você tiver uma proteína transportadora para um hormônio específico, você propicia o transporte do hormônio até a célula-alvo com segurança, com precisão. Você tem a garantia de um reservatório hormonal que prevê flutuações, né, de momento a momento. Então você prevê isso, você mantém uma certa estabilidade e constância do nível hormonal. Tá? Você prolonga a meia-vida do hormônio. Olha aqui, ó. O T4 ligado, ele tem uma meia-vida de aproximadamente de 7 a 8 dias. O T4 livre dura segundos. Tá? Então, é interessante ter, né, proteínas que transportam os hormônios, tá bom? Aqui a gente tem que abrir um parênteses e dizer o seguinte: nós temos duas frações de hormônios no plasma, a fração ligada e a fração desligada. O que é a fração ligada? A fração ligada é a fração de hormônio ligada a proteínas, por exemplo, essas daqui, ou ligada à albumina, por exemplo, né? A fração desligada é a fração livre. Só exerce função biológica a fração livre. A fração de hormônio ligada a essas proteínas transportadoras, ela não exerce função biológica. Ela funciona como um reservatório de equilíbrio dinâmico. Quando a fração livre diminui, a fração ligada se desliga e recompõe a fração livre. É importante entender isso porque às vezes você faz um exame hormonal e você verifica que o nível plasmático daquele hormônio subiu ou diminuiu. Pode ser que isso não tenha acontecido. Pode ser que tenha diminuído porque a concentração de proteína ligadora desses hormônios aumentou. Então, por exemplo, se aumentou SHBG, mais hormônios sexuais livres vão se ligar a essas proteínas porque elas estão disponíveis, o que significa que a fração livre cai. Tá? Não quer dizer especificamente que o nível de hormônio diminuiu. O contrário também é verdadeiro. Se a concentração de proteínas transportadoras de hormônio diminuiu, a fração livre de hormônio aumenta. Então não é um aumento propriamente dito, mas é decorrente de um desbalanço na homeostase dessas proteínas transportadoras de hormônios. Muito interessante, né? Bom, agora a gente chegou aqui na natureza química dos hormônios. Vamos entender a natureza química dos hormônios, tá? Aqui a gente tem hormônios derivados do colesterol e hormônios derivados de aminoácidos, que formam esses aminoácidos, eles vão dar origem a hormônios peptídicos e proteicos. Então aqui você tem ocitocina, ADH, TSH, angiotensina 2, glucagon, poderíamos colocar aqui a insulina e assim por diante. Ou seja, nós temos hormônios que são peptídicos e proteicos, então o precursor desses hormônios peptídicos e proteicos são os aminoácidos. Temos hormônios esteroides, cujo precursor é o colesterol. Quais são esses hormônios esteroides? A testosterona, a progesterona, o estrogênio, o cortisol, a aldosterona e DHEA, dehidroepiandrosterona. Além disso, nós temos hormônios que são decorrentes de alterações da molécula da tirosina. Ou seja, a gente tem a molécula da tirosina, promove modificações estruturais e fabricamos os hormônios tireoidianos, né, T3 e T4, e também as catecolaminas. Para fabricar hormônios tireoidianos, você vê aqui que a gente primeiro fabrica DIT, né, diiodotirosina, né, e MIT, monoiodotirosina. Quando você junta um DIT e um MIT, você tem um T3, dois DITs, um T4. Mas a gente vai ver isso especificamente quando a gente entrar lá na síntese de hormônios tireoidianos. Né? Aqui é só para entender que tanto hormônios tireoidianos quanto catecolaminas são hormônios decorrentes, né, derivados de modificações estruturais da molécula da tirosina. Legal, né? Muito fácil. Vamos ver agora a última classe, né, de hormônios no que tange a natureza química. São os hormônios que são glicoproteicos. Esses hormônios, eles são proteínas, mas eles têm cadeias osídicas ligadas a resíduos de aminoácidos específicos. Um resíduo de aminoácido que aceita essas cadeias osídicas é a asparagina. Pode ver ali, ó, onde tem letrinha N, tem quadradinho, quadradinho, quadradinho. Aqueles quadradinhos são N-glicação ou glicosilação, né? Aqueles quadradinhos azuis indicam N-glicosilação. Ali, ó, vermelhinho, onde tem S. O ligados, ou seja, O-glicosilação. Muito interessante, muito fácil, né? Você viu que não tem muito problema. Até aqui, a gente viu que nós não sabemos muito o que é um hormônio e nem o que é uma glândula, né?
mas podemos classificar glândulas e hormônios em relação a várias propriedades que eles têm, né? Vários aspectos químicos e biológicos que eles têm. Feito? Bom, isso aqui foi a parte introdutória. Tenho certeza que não foi difícil. A gente vai abordar aqui todos os hormônios, todas as glândulas e as funções fisiológicas de todos, tá bom? Existem mais vídeos aqui no canal sobre fisiologia endócrina, você pode acessar lá, tá? E agora que você entendeu tudo, basta deixar aí nos comentários quem é esse pessoal aqui, tá? E se você ficou com alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, deixa aí nos comentários uma pergunta que a gente procura responder aí as suas dúvidas, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido, finita la comédia e até mais. Tchau! Chegamos ao final de nossa abordagem. Uma de nossas fontes bibliográficas para o desenvolvimento desse conteúdo foi o livro intitulado Bioquímica Clínica. Se você quiser adquirir essa obra e mais de 300 outros títulos com até 30% de desconto, consulte nosso catálogo e entre em contato. Se gostou desse conteúdo, apoie nosso canal com seu like e considere se inscrever, fazendo parte do mecanismo de ação. Obrigado.